É uma das provas mais difíceis do mundo. E essa tá acontecendo aqui no Brasil. Ele tá com 50 anos e tá fazendo 421 km de bicicleta. Eu só digo a dizer que é um herói, né? É mole. Agora tem que dormir um pouco na estrada, né? Claro. E aí? Uma máquina. Meio de carro aqui tá sensacional, de jeito nenhum. 10 km nadando. E aí? Não sei nadar. Daqui é como se fosse daqui até o aeroporto nadando. Tô fora, não sei. Daqui, natação também não é comigo, né? daqui como no aeroporto aí. Nadando. Rapaz, é longe, né não? É muito, Mas é muita coisa. É muita coisa. É um herói e que continue assim, sempre com força, porque o cara que fala um negócio desse aí tem muita saúde, né? Muita vitalidade, né? E ele tá com 50 anos, completando 50 anos. É muita. Então, tá... É um grande espelho pra gente, né? Pra gente também tentar imitar, né? Parabéns, né? Tá de parabéns, Tá de aí. parabéns. E 84,4 correndo. Dá uns piquezinhos, para, de vez em parado, quando. na água. Talvez eu aguente só os 10 quilômetros. Os 4. Os 4. É sério mesmo? Rapaz, ele tá melhor que muito novinho por aí, não tá não? Tá. Eu tô no time dos sedentários. É bem melhor. Porque eu corro 10 aqui e chego em casa exausto, pô. Tá melhor Então, que muito novo. Pô. Eugênio aguenta, ele já tem costume, ele já é acostumado, amigo. Eu não aguento. Que mensagem você tem pra dizer pra Eugênio ali, ó? Agora, ele acabou de terminar a prova, os seus 515 km deve estar morto. O que tem que falar pra ele aí? Uhul! Valeu, representou Jacobina, fera! Sensacional, inspiração, viu? Eugênio, desde já, boa sorte, meu amigo. Já completou a prova, já completou a prova. Parabéns, Eugênio, parabéns mesmo. Do amigo ex-pedalador. Então, uma mensagem pra Eugênio aí? Tá chegando agora aí já. Superação. Eugênio é um cara referência na cidade. Ali é nota 1000, atleta de alto nível. Falar de Eugênio é muito fácil. É um cara que tem alegria, um cara que tem um guerreiro, um cara que nunca, nenhum desafio ele deixa para trás, ele passa para frente. Nós antigamente, há pouco tempo atrás, agora não, porque ele está num sistema de fazendo uma adaptação para poder pegar esse desafio que é o o B515, né? Mas Eugênio, a gente saía daqui tempos atrás de Jacobina para ir para o cicloturismo, e o nosso prazer não era ir o cicloturismo, era pedalar 200 km de ida, 200 km de volta. E ele é um cara assim, ele é uma pessoa, um cara determinado, um cara que para ele não tem nada que ele não possa ir para frente, mesmo que ele não consiga, mas ele vai, porque ele é um guerreiro nato. Olha, o desafio dele é dele mesmo, é uma coisa particular dele, mas ele tem um apoio muito grande, que é o apoio da família dele. Você pode ver, aonde ele vai para esse desafio, a família toda vai com ele. Então não tem nada melhor do que isso, você praticar esse esporte e você ter sempre afinado a seu lado, bons amigos e a família. A história de Eugênio é uma história bem interessante, né? Aqui em Jacobina, eu tive a loucura de começar o triatlo. Falei com minha esposa, né, sobre a ideia de fazer um Ironman. Nem nadar direito eu sabia. E chamei alguns amigos de início, né? E esses amigos, eu vou, eu topo, eu quero. Só que na hora de comparecer, sempre alguns estavam ocupados por conta de inscrições já feitas na Brasil Ride, que é a ultramaratona de mountain bike que nós temos aqui na Bahia. E por fim eu pensei, tem um maluco que vai conseguir fazer essa maluquice junto comigo. E na cabeça já veio quase 100% de certeza que ele toparia. Falei, Geninho, vamos fazer triatlo. Ele, antes de eu terminar a pergunta, ele, bora Maurão, eu topo, vamos fazer. E treinávamos numa piscina de 20 metros. E a nossa treinadora era a professora Joelma. E de uma piscina de 20 metros, ali sairiam os Ironmans de Jacobina. E Geninho nadava de uma forma muito peculiar, de uma forma muito pessoal, de uma forma muito dele. E treinávamos juntos, né? E fomos treinando, né? Fazíamos treinos indoor, de rolo, né? E chegou o nosso primeiro teste, a primeira prova dele, na verdade, né? Então eu levei ele, falei, Geninho, vamos fazer o Mãe Malvada, né? E ele falou muito de Ana Augusta, que a Ana Augusta já tinha sido colega de faculdade dele, que é a idealizadora do Mãe Malvada na cidade de Juazeiro, Petrolina. E aí fomos para Juazeiro.
Chegando lá, na largada, eu muito temeroso porque as largadas ainda não eram em ondas, né, como é hoje. A largada era feita todo mundo junto. E Geninho, eu falei para ela, ó, Geninho, um conselho do meu treinador, e eu acho bastante seguro pra gente que é barriga verde, que está começando no negócio, eu gosto sempre de largar nos cantos e atrás, para evitar algum conflito, evitar algum choque, né, que é natural nas largadas de provas aquáticas. E quando foi dado o tiro da largada, Geninho de imediato já estava correndo no meio do povo. E eu botei a mão na cabeça, meu Deus do céu, segura, Geninho. Entrei no Rio São Francisco, né, fizemos a natação. Quando eu saí para pegar a transição, entrei tirando a roupa de borracha para vestir o material do ciclismo, eu olhei e vi a bicicleta de Eugênio lá, e aí já fiquei um pouco temeroso e desesperado, meu Deus, Geninho largou primeiro que eu e não saiu da água. Aí, mas fiquei observando ali, procurei ser mais lento na minha transição para ver se dava tempo dele chegar. Mas fiz a transição, coloquei o capacete, peguei todos os aparatos, os pertences e fui pedalar. Fui fazendo o circuito, era um circuito fechado. E graças a Deus, na minha segunda volta, eu vejo o Geninho de lá. Maurão, Maurão! Graças a Deus, tá vivo, pronto. Então, seguimos, né, terminamos a prova, ele fez a transição, partimos para a corrida. Enfim, chegando no ponto de chegada, eu travei o meu relógio e, questão de 2, 3 minutos, o Eugênio chegou. Eu achei aquilo fantástico. Falei, Geninho, tu correu certo, tu fez todas as voltas. Ele fiz, Maurão, fiz. Tu travou o relógio, travei, deixa eu ver aí. Quando eu olhei o relatório, as estatísticas, os dados da performance da prova dele, ele tinha feito a corrida dele num pace de 5. E eu falei, Geninho, tu sabe o que é isso aqui? Ele, Maurão, não sei nem o que é isso, pace de 5, o que é pace de 5? Eu falei, tem gente que treina a vida toda para conseguir fazer 25 minutos em 5 km. Geninho, na primeira corrida dele, sem saber absolutamente nada de dados, de performance, ele conseguiu bater 25 minutos nos 5 km. E aí ele ficou encantado com aquilo. Ele passou até um tempo, Maurão, pace de 5, Maurão, pace de 5. Rapaz, é Eugênio, velho. Eu tive a grata surpresa em conhecer Eugênio. Por um acaso, eu sou adepto ao mountain bike e numa dessas trilhas aí aqui em Jacobina, eu encontrei Eugênio, era recém-chegado aqui na cidade. E aí ele perguntou com quem e como poderia começar a pedalar. E marquei com ele num sábado, e geralmente sempre sábado a gente sai para fazer uns percursos assim longos. E nesses longos sempre tem umas subidinhas, né, umas ladeiras. E aí ele apareceu no sábado, nunca esqueci, com a camisa parecendo um goleiro, ia pegar no gol. E aí eu disse, mas rapaz, como é que eu vim pedalar com a gente com essa camisa? E aí beleza, e aí subimos, começamos a trilha. E de volta e meia no percurso ele reclamando, que ele na época fumava. E aí disse que tinha um hábito de fumar charuto. E aí toda vez que chegava numa ladeira eu começava a ficar para trás. Eu dizia, fuma mais um, fuma mais um. E isso eu não sabia, e ele pegando ar. Ele pegou tanto ar que ficou, né, daquele jeito comigo. E o bom foi que ele me contou depois que quando chegava em casa que ia fumar o cigarro, ele lembrava de mim. Então, graças a Deus, ele largou o vício, né? Assim disse ele, né? E quando foi na semana seguinte, nós marcamos de novo no sábado e ele tinha um compromisso com o Jane, com a esposa. E nós íamos fazer o percurso, que para alguns aqui, acho que não sei se conhece, o caminho lá da Igreja das Figuras, que é muito punk mesmo. E ele acabou indo com a gente. E aí eram umas 6 horas, disse, meio-dia eu tô aqui para almoçar com o Jane. Eu digo, rapaz, não lhe garanto não. E ele disse, não, eu vou, eu volto. Eu digo, tá bom, tá certo. Só que você disse que vai e volta, beleza. Fomos, chegamos aqui em Jacobina, velho, era quase 3 horas da tarde. E isso, por coincidência ou não, nós acabamos conhecendo o Jane. Nós encontramos ela próximo ali entre Jacobina e Caém, já chegando aqui no balneário. Eugênio já tinha adiantado o lado dele e Jane chegou pé da vida, porque tinha marcado horário com ele e ela não sabia onde é que ele se encontrava. Então, devia estar também preocupada
logo até não conhecia com quem estava pedalando. E aí foi quando eu conheci, né? Eugênio, que eu chamo carinhosamente, que ele é grande, mas eu chamo de Geninho. O Ultraman é algo que ele começou e, quer queira ou quer não, a gente tem um linguajar que está ultrapassado, mas Eugênio é o tipo do cara raçudo, né? Hoje a gente fala casca grossa, né? Mas Eugênio, com todo aquele jeito dele, que alguns possam até achar que devido a ele não ter a parte, digamos assim, técnica para o correr, para o nadar, eu não vou mentir, já disse a ele, não vou negar para ninguém que ele é desengonçado demais, mas só que é aquele desengonçado que é raçudo e é uma coisa que ele tem. E pelo tempo que eu conheço ele, o cara que quando tem os seus objetivos, e aí ele, independente de ter técnica ou não, mas a raça e a vontade que ele tem, a determinação, porque o cara fazer Ultraman não é para qualquer um não, viu? Se a gente for parar para analisar, vai dizer que é louco, mas a gente sabe os riscos e ele não faz só por fazer, mas ele treina, se dedica para fazer isso, não é de qualquer forma que ele vai para lá. Então, o tal do Geninho é o bicho teimoso, raçudo demais, tem que ser galo muito de raça para fazer o que ele faz. E independente dele ter, né, técnica ou não, mas ele supera na força de vontade, na determinação que Geninho inspira e transpira. Porque quem não conhece o Ultraman, vai dar uma pesquisadinha e veja aí que o cara tem que ter muita raça e sangue mesmo para enfrentar todo dia, toda hora, treinos diários árduos para chegar no Ultraman e completar. Porque não é questão de você chegar em primeiro, segundo, terceiro lugar, é chegar mesmo. Só em chegar já é um título, é uma vitória sua mesmo e ninguém vai saber descrever, né? Só a pessoa mesmo que cruza, chegar assim e dizer, pô, cheguei. Então, independente de ser primeiro ou último, a partir do momento que o cara cruza a linha de chegada lá, o cara sabe o quanto custou e quanto custa. Eugênio Costa é uma grata surpresa de vida que eu estava até conversando com ele um tempo atrás, que em 2019, meados de agosto de 2019, eu comprei minha bicicleta, minha primeira bicicleta. Comecei a treinar devagarzinho, sozinho e sempre encontrando ele. E aí, acredito que conciliou muito bem assim as datas, porque ele tem 5 anos no triatlo e a gente começou praticamente o triatlo e eu comecei no mountain bike, no ciclismo de estrada. A gente foi comprando os equipamentos meio que nas mesmas épocas, nas mesmas datas e a gente foi se encontrando para treinar juntos. E ele é um cara que hoje mora no meu coração, porque a gente tem uma conexão muito grande, a gente se vê sempre compartilha as dores, os sofrimentos de treinar, os anseios de prova. Eu acho que ele é um cara que hoje está na minha vida, está na minha família. O filho dele é amigo do meu filho, a esposa dele é amiga da minha esposa e a gente virou uma família mesmo. Ele é vizinho do meu pai hoje e a gente se encontra bastante, faz churrasco, farra, treina. Já fizemos provas juntos, já ganhamos provas juntos. Eu acho que foi uma grata surpresa de vida tê-lo próximo da gente. E ele é um cara sensacional, um cara que é muito resiliente, é muito dinâmico de vida. Eu acho que ele é um cara hiperativo mesmo, de fato. E aí ele tem como essa válvula de escape o esporte, é algo que faz muito bem a ele. Já essas loucuras de UB todo ano, já não... eu acho que ele tem que segurar mais, mas... É o que faz ele feliz. Eu acho que na vida a gente tem que abraçar o que a gente fica mais feliz, mais contente. E lá ele se sente em família também, se sente em casa. Eu acho que o esporte na vida dele mudou muito. Ele sofre de um problema grave de saúde que ele consegue contornar ali com o esporte. E através disso ele também modifica a vida de muita gente, né? Porque ele acaba sendo um cara que hoje representa o triatlo de Jacobina. Já é a terceira ida dele no UB 515, que é uma etapa muito importante de triatlo, que poucas pessoas no Brasil já fizeram. Eu acho que maior
representatividade no esporte aqui em Jacobina a gente não tem. Ele é hoje o cara que representa o triatlo em Jacobina. 3 vezes Ultraman, já fez Ironman, já fez meio Iron. E tem um desafio próximo aí que eu acho que ele já está se organizando para ir, que vai ser esse ano ainda. Então, no esporte, ganhou o prêmio esse ano como atleta do triatlo, está bem representado em Jacobina. E a garra dele, a vontade dele querer fazer essa prova, a vontade de se sair bem, a vontade de ir para realmente entregar tudo na prova é muito grande. E nada mais importante falar da resiliência que ele tem durante o treinamento. Então, é um cara que inspira muita gente, e a gente que vem também num esporte amador ali, sempre buscando uma provinha ou outra para fazer, ele acaba nos inspirando bastante. Oi gente, bom dia. Eu sou Maria Fernanda e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de redação, solicitado pela professora Adna, que vale 3 pontos. O entrevistado é Eugênio Costa. Ele tem 50 anos e é um triatleta. As perguntas que eu vou fazer para ele vai ser sobre triatlo. Então, posso começar? Pode. As perguntas são: com quantos anos você começou a praticar triatlo? Triatlo eu comecei com 40 anos, com 45 anos. 45 anos? Há 5 anos atrás eu comecei numa prova de meio Ironman. Entendi. E quem foi a sua inspiração no triatlo? Minha inspiração no triatlo é um velhinho, né? Que ele se chama Sérgio Cordeiro. Ele tem 70 anos e agora em abril ele vai fazer um Deca Ironman, que é 37 km de natação, 1.800 de bicicleta e 420 correndo. E qual foi a prova mais difícil que você já fez? A prova mais difícil que eu já fiz é o Ultraman, que são 515 km, que consiste em 10 km de natação, que é como se fosse da escola até o posto Gumiro e retornar nadando, 420 de bicicleta, que é mais ou menos como se fosse daqui até Salvador, aí de Salvador retorna até Feira, pedalando, e 84 correndo, que é como se fosse daqui até a cidade de Tapiramutá, correndo, totalizando 515 km, que nomeiam a prova o B515. E qual foi a prova mais fácil que você já fez? Nada é fácil, nenhuma prova é fácil. Você tem que encarar tudo, você tem que fazer uma preparação e você tem que ir com o seu objetivo a cumprir. Então, para mim, não existe prova fácil. E quais são as pessoas que mais te dão apoio no esporte? No esporte, primeiro você tem que estar preparado, né? A pessoa tem que estar preparada para fazer. Em segundo lugar, a família. A família é muito importante porque você vai se lembrando dos seus filhos, aí já vem a parte mental, né? Passa da parte física, que é você estar preparado, para a parte mental. É você mentalizar, não, meus filhos estão me esperando na chegada, minha esposa, minha filha Maria está lá correndo comigo, meu filho Pedrinho vai estar lá, minha filha Leninha, Tiago está do meu lado, Rafa. Então aquilo ali vai mexendo com o seu emocional, então é a sua mente. E a terceira pessoa é Deus, que quando acaba essa parte também, aí já vem ele lá em cima e toma conta da gente para a gente poder terminar. Entendi. Agora você quer dar um recado para os atletas, para os futuros atletas? Sim, eu acho que esporte é muito importante para a vida. A gente não foi feito apenas para ficar no celular. Eu tô aqui com o Eugênio. Cara, eu considero esse cara aqui um super-herói e vocês vão entender o porquê. Eu vou fazer algumas perguntas a ele, mas Eugênio vai completar agora, se Deus quiser, o terceiro Ultraman dele. Já tem alguns Ironmans na conta. Já. E ele vai completar agora o terceiro Ultraman. Eu acho que esse tem um gostinho especial. Você falou que completou 50 anos agora, esse vai ser o Ultraman de 50 anos, cara. É isso aí, é o meu terceiro Ultraman, é uma prova insana que acontece lá em Ubatuba. É o campeonato sul-americano de ultra triatlo. Ele é composto de 10 km de natação, que é como se fosse mais ou menos você sair da primeira ponte de Jacobina, fazer a volta aqui no posto Gumiro e retornar para lá, completando 10 km nadando. 427 km de bicicleta, que é mais ou menos como se você fosse a Salvador, fizesse a volta e terminasse o pedal em Feira de Santana.
E o terceiro é 84,4 quilômetros de corrida. Não pode esquecer do 4, porque o 4 é o que mata. Não, Os é isso. 400 metros finais é o que mata o cara. Deixar cansado. 84,4 quilômetros de corrida é como se fosse daqui até a cidade de Itapiramutá, com direito a uma serra também que a gente sobe lá na pé. Preparação, isso aí são... Você tem um ciclo a você cumprir. Eu tenho um treinador em Salvador que me manda uma planilha, eu tenho um acompanhamento com os fisioterapeutas daqui, tem uma galera que me incentiva aqui na corrida, na bicicleta, sempre tenho me acompanhando, eu nunca tô sozinho, né? E com Deus acima de tudo. Com certeza. Realmente deve ser um desafio e tanto. É um desafio, é um crescimento. Fisicamente é aquilo, né? A gente já tá preparado pela jornada que você faz. Você treina de no mínimo 5 meses de treino intenso pela manhã e pela tarde, submetendo o seu corpo às intempéries do tempo, né? Aos perigos da estrada. E ali você vai acostumando com a sua alimentação. Essa parte física. A parte mental, eu tava te dizendo que eu sempre costumo levar minha família para me dar aquele apoio, aquele axé. Eu sempre pensando, né? Pô, meus filhos estão lá para mim na chegada, e aquele abração na chegada depois dos 84 é surreal. E a parte espiritual, que é a que eu mais busco, realmente, é que eu vou lá nessa prova para ver Deus. Eu tenho esse contato com Ele, mas, como eu lhe expliquei, né? Você não vê Deus assim, Deus vai lá apertar a sua mão, e aí, eu sou Deus, cara. Não é assim, você vê Deus numa brisa, numa coisa que você sente... Você sente, né? Você sente numa sombra, naquele momento de calor. Não, aqui é Deus, Deus tá me acalentando aqui nesse momento, Deus tá me dando força aqui para eu terminar. Aí é Deus, é o crescimento. E 50 anos é uma grande comemoração, é meio século de vida, meio século no esporte, eu tô bem fisicamente, já estou preparado, hoje foi meu último dia de treino, já amarradão para começar esse novo desafio. Empolgadíssimo, Gê. Rapaz, eu imagino como você deve estar. Falando em família, vou lhe pegar de surpresa aqui agora. Pra gente saber como funciona lá, porque são 3 dias de prova, não é isso? São 3 dias de prova. São 3 dias de prova direto. A família acompanha você, inclusive no percurso, fica dentro do carro, vai dando esse apoio. Eu acho que tanto, claro, emocional, mas também um apoio de estar com você mesmo ali, né? A parte da família, acompanhando a bike, né, principalmente, a gente tem sempre uma conversa, os organizadores da prova são bastante cuidadosos, eles pedem que só vá duas pessoas no carro, que são os seus staffs, que é o capitão da equipe mais um ajudante, no máximo mais um, e tal, mas não levar 2 carros porque pode atrapalhar o trânsito. Esse ano é o maior número de atletas, são 45 pessoas que se inscreveram no mundo todo, se inscreveram 45 pessoas para tentar se desafiar para esse Aqui na Bahia, quantas? Aqui na Bahia somos 5, é o maior número de atletas esse ano. Não vou dizer nem dica, mas assim, qual motivação você traria para os jovens, ou não precisa ser jovens, que querem entrar, né, nesse mundo assim de Ultraman, de Ironman, para que eles consigam entrar nesse mundo, completarem as provas, né? Eu digo isso para você contar um pouco também de como você começou, se foi já muito jovem ou se foi já depois de uma certa idade, já para trazer essa história. Eu comecei um pouco tarde, eu comecei a praticar, a voltar ao esporte mesmo há 10 anos atrás. No triatlo eu tô há 5 anos, nesses 5 anos eu fiz algumas provas, mas eu sempre miro as provas maiores justamente porque eu sei da minha longevidade, eu sei que eu tenho um tempo a cumprir. Então eu me exigi que eu fizesse assim. A minha vida antes, eu levava uma vida normal, comum, como todos nós brasileiros, com o incentivo que as pessoas fazem de a gente, né, tá trabalhando, tá fazendo, mas a gente sempre tem que arranjar um tempinho pra gente fazer a nossa atividade física. Eu acho que é muito importante, a atividade física é essencial para o ser humano, para o crescimento do ser humano, tanto física como mentalmente, como espiritualmente também. E aí, quando você começou assim, o primeiro que você completou, me diz um pouco assim da sensação. O primeiro eu recebi um convite de meu amigo Mauro aqui para participar do triatlo Mãe Malvada, lá em Pernambuco, da minha colega Ana Augusta também, a Mãe Malvada. Esse triatlo é insano também, ele é no Rio, São Francisco, na natação. Aí eu comecei nadando, eu fui pelo meio do rio, ela falou, né, ela orientou, não, vamos pelo meio do rio, ela chama todo mundo de filho, né, que ela é a Mãe Malvada. Vai todo mundo pelo meio do rio, que no rio a corrente vai levando. Aí eu cheguei no meio do rio e fiquei boiando. Fiquei de costa boiando, porque eu tinha insegurança na natação. Aí o cara do caiaque falou assim, pô, esse cara nadando, vira agora e sai correndo nadando. Eu virei e saí, nadando uma braçada só.
Aí terminei a perna na natação, peguei a bike, a minha maior força é na bicicleta. Eu também faço uma transição muito rápida, que eu não ligo pra muita coisa. Peguei a bicicleta e aí eu fiz uma diferença na bicicleta e me surpreendi também na corrida, que eu fui bem. 5 de corrida, 20 de natação, acho que 1.001 quilômetro tipo, 1 de natação, 20 de corrida e 20 de bike e 5 de corrida. Era um sprint. Quando eu falo super-herói, pela dificuldade da prova, fisicamente, na minha cabeça vem mais o mental mesmo. A dificuldade mental. E aí tudo a gente tem que superar, cara. Sim. E aí quando você traz hoje na nossa conversa o espiritual também, isso deixa acho que tudo mais leve. Com certeza, com certeza. Isso é o que faz as coisas ficarem lá. Você sabe que ele está ali com você. Se você acredita em Deus, ele está ali, ele não vai lhe abandonar. Você vai até o último passo, você vai passo a passo, pedal a pedal, braçada a braçada, ele vai estar ali junto com você.